E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos a análise gráfica, aprendemos a analisar os gráficos de forma simples, a interpretar os gráficos, a saber ler os gráficos, inclusive como interpretar um suporte e resistência, como saber ler um suporte e resistência, ou seja, aplicar a análise gráfica nos gráficos. É uma forma de você interpretar os movimentos, entender a lógica do mercado e saber o porquê que o gráfico está subindo, porquê que o gráfico está descendo. E isso nos ajuda a ter o melhor ponto de entrada com menos risco no gráfico, tá? Então, se você chegou agora aqui, você está no canal certo. Então, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, já deixar aquele like para ajudar o canal e, no final da aula, deixar um comentário sobre o que achou da aula, o que você pretende ver aqui no canal, o que você gostaria de estudar aqui no canal, que eu vou ler os seus comentários, vou responder e, quem sabe, uma próxima aula seja tirando uma dúvida sua, tá bom? Então nós estamos aqui em OTC, ó. Então o mercado está fechado, hoje é sábado. Enquanto nós não vamos para o gráfico, ó, lembrar vocês que tem um e-book que eu deixo de presente aqui, ó, para quem ainda não fez o download, sobre 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Está aí no link do canal do Telegram, que fica abaixo dos vídeos aí do YouTube e no banner do canal. Só entrar lá e fazer o seu download de forma gratuita. Também, se você não conseguir, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, ó, Cadu Rinaldi, e aí eu te mando por direct, sei lá, tá? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Lembrando, né, eu respondo quem me segue. Então aqui também você pode ver resultados dos alunos. Aqui também tem o link pro treinamento, caso você queira saber do treinamento, que eu costumo dizer, né, que está com 60% de desconto. É menos de um pão com manteiga por dia, se você assim imaginar como é barato e acessível, tá? Mas é por tempo limitado, por enquanto está esse valor. Então aproveite se você tem interesse realmente de aprender como analisar os gráficos e ser ou ter uma consistência, tá? Bom, vamos lá. Então vamos analisar os gráficos, vamos ver o que os gráficos têm para nós aqui hoje. Euro JPY, chegando aqui, dá uma olhada no mergulho do gráfico. Deixa mergulhar, não quero saber dele. Deixa ele embora. Euro JPY. Euro GBP está mergulhando também. Porém, ó, já chegou aqui em uma região que ele pode fazer uma correção. Vamos ver, depende de como fechar ali o movimento, né? Então ele está aqui, ó. Deixa eu ver aqui atrás. Ó, depende de como fecha o movimento. Desce mais um pouquinho, desce um pouquinho. Isso. Pronto, agora eu peguei com mais segurança essa região aqui. Então eu aliei aqui uma movimentação gráfica junto com o contexto de regiões. Vi um padrão aqui que eu acabei de falar para vocês dos candles. Acabei de mostrar para você um e-book que tem para você para download. E dentro de um padrão eu fiz minha entrada. Então só aguardar agora o fechamento aqui da entrada. Uma entrada com segurança, com pouco risco, dentro daquilo que o gráfico está me mostrando. Lembrando, né, que nós estamos num mercado aqui fechado, né, o chamado OTC, que muitos têm receio do OTC, mas se você souber análise gráfica, se você souber o que está fazendo, você opera qualquer ativo do mundo, qualquer local, qualquer horário, sem medo de ser feliz. Então tá aqui, ó, minha entrada, até aproximei para vocês verem, ó. Tá lá, entradinha perfeita. Muitos, por causa dessa queda aqui, ó, nunca entrariam corrigido. Nunca entrariam aqui corrigido. Isso aqui é uma habilidade técnica que eu desenvolvi conforme os estudos. Porque eu não vejo só o momento gráfico. Eu vejo
toda uma constatação de movimentação. Então se eu vier aqui ó, e aproximar, dá uma olhada aqui que o gráfico me mostra que é em movimentação. A grosso modo eu estou te mostrando, né? Ele me mostra aqui movimentações lógicas do gráfico que só a análise gráfica apresenta. Tanto é que a entrada foi perfeita, que dá uma olhada. O que está acontecendo com o gráfico? O gráfico está subindo, né? O gráfico está subindo, olha que bonito. Indo para cima, indo embora. Por quê? Entrada perfeita. Existe uma forma simples de nós operarmos os gráficos. Existe uma forma de interpretar os gráficos. Existe uma forma de interpretar o suporte e resistência. Existe uma forma de você saber ler os gráficos. Existe uma forma de como você saber ler o suporte e resistência, aquela região se é a melhor ou não. A análise gráfica ela consegue te mostrar isso, mas é claro, né? Isso requer dedicação, requer estudos, requer aprimoramento. Aquele gráfico não, NZD-USD, vamos ver o que o NZD-USD está fazendo. Olha que gráfico feio, muito pavio, muita região de pavio. Olha o que ele fez aqui, ó. Chegou aqui, parou, chegou aqui, parou, veio aqui, chegou aqui, deixou esse monte de pavio. Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu ver um negócio. Só para eu testificar uma coisa. Deixou essa região aqui. Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Ele está subindo, está vindo aqui. Eu preciso sempre ter em mãos o quê? A análise gráfica como minha referência. Então, aquilo que a análise gráfica me mostra, e se eu vejo que tem fundamento na grafia, daquilo que a análise gráfica me mostra, eu tenho um respaldo de entrada, ou seja, eu tenho uma conexão daquilo que eu posso fazer ou daquilo que eu não posso fazer no gráfico. Então, quando nós temos essa opção gráfica de entender o movimento e saber o que o gráfico está fazendo, eu tenho mais segurança na entrada. Agora, dá uma olhada esse gap que ele fez aqui. Aí eu já fico um tanto quanto... Olha só, o candle fechou aqui, ó. O candle fechou aqui. Teoricamente ele tinha que abrir aonde? Ele tinha que abrir aqui. E olha onde ele abriu? Abriu aqui. Então um gap desse aqui, eu já desconsidero o movimento. Agora ele sobe. Se ele fechar nessa região aqui, deixa eu ver se tem contexto. Ó, deixa eu ver uma região aqui. Aqui já teria um contexto para mim, para um movimento de contexto onde ele poderia fazer uma correção. Sobe um pouquinho, pronto, entrei. Recuou, esse recuo aí dá uma derrubada na análise, né, porque não era para ele ter feito esse movimento. Vou entrar com mais uma taxa e aguardar um pouco ali. Se ele se manter ali naquela região, mostrando que ele tem o respaldo de fazer, segurar ali naquela região, eu entro com mais uma taxa ainda. Pronto, entrei. Agora eu aguardo só que ele faça o movimento lógico que ele me mostrou, um movimento de segurança na região, para eu ter a minha entrada perfeita. Só que eu preciso que ele feche exatamente como ele me mostrou no passado, que ele me mostre uma lógica de movimento. Então, mostrando essa lógica de movimento, ó, tá lá a minha entrada. Depois dessa análise que eu fiz, desse tempo que eu fiquei aqui, se ele fechar ali nesses valores, eu nem preciso ficar mais à frente do gráfico. Você acha que tem necessidade? Pronto, tá lá. Existe entrada mais linda que essa num sabadão de manhã, num OTC? E o que é isso? É uma habilidade que eu vou desenvolvendo com os estudos da análise gráfica, onde a gente aprende de forma simples. Conforme você se aprofunda, estuda, a gente de forma simples
aprende a analisar os gráficos em suporte e resistência. A gente aprende como operar os gráficos, a gente aprende como operar suporte e resistência, a gente aprende a operar de forma simples suporte e resistência. A gente começa a se tornar um trader que fique sempre operando de forma simples os gráficos, operando de forma simples o suporte e resistência. Começa a entender como interpretar os gráficos, como saber ler os gráficos. É algo que se torna tão simples para nós depois de um certo tempo. Mas por quê? Porque requer estudos, requer demonstrações. Agora, como você pode entender que você está nesse caminho? Como você pode entender, por exemplo, falar assim para mim, Cadu, eu estou nesse caminho do amadurecimento da análise gráfica. Eu consigo ser esse trader que você está falando. E ao mesmo tempo você pensa assim, não, eu não sou esse trader ainda. Mas existem sinais para isso, para mostrar que se realmente você é alguém que está no caminho certo, que está fazendo por valer aquilo que você aprende ou está aprendendo, ou você necessita aprender mais sobre análise gráfica. Agora o movimento gráfico faz o seu movimento, lógico, né? Quem é do treinamento sabe o que ele está fazendo aí, entende tudo. Aí ele vai fazer a movimentação lógica dele, né? Do gráfico em si. Então, quando as pessoas têm conhecimento e aprendem sobre isso, ninguém segura você. Ninguém segura você. Só que é claro, você precisa entrar nesse entendimento pessoal de quem você é e como desenvolver isso. Antes de eu começar a falar, eu vou para o quadro negro, e antes de eu falar sobre o amadurecimento, eu vou mostrar só alguns testemunhos dos alunos aqui para você ver. Ó. Olha isso aqui. Ó. Faz pouco tempo que está no treinamento. Grande mestre Cadu, estou maravilhado com as bênçãos de Deus. Fora os vários saques, o último de 15, esse 15 aqui tem mais 3 pontinhos depois. Deixei 4 mil na banca domingo passado e agora estamos com 7.715 reais. Isso aqui, gente, para ele, para o nosso aluno aqui, isso aqui é normal. Faz o quê? Um mês que ele está no treinamento. Ele já vinha estudando no mercado há quase um ano, só que agora ele entendeu o gráfico de uma simplicidade, de uma forma que ninguém segura mais ele. Olha, ele fez um saque de 15 mil, deixou 4 mil, já foi para 7.715 em uma semana. O que é isso? Isso é amadurecimento como um trader. É deixar de ser aquele trader oba-oba e se tornar um trader de verdade. Como que se torna um trader de verdade? Com competência. Opa, o que tem a ver a minha página aqui? Nada. O trader de verdade é um trader competente. Olha esse aluno aqui, ó, começando a sessão da noite. Isso aqui é o OTC, ó, 2-0 para cima. É competência. Quando você se torna um trader maduro, você se torna competente. Olha aqui, ó, outra vez. Ser você é impossível. Ele falando para mim. Ser você, Cadu, é impossível. Mesmo porque somos únicos, mas seus alunos vão aprendendo com o mestre. Olha lá, tá vendo? Você vai aprendendo a ser maduro, a se tornar um trader maduro e compreender a simplicidade de como operar o gráfico de forma simples, como operar um suporte de resistência de forma simples, como saber ler o gráfico de forma simples, como entender ou estar operando o suporte de resistência de forma simples, assim como entender o gráfico de forma simples. Fácil não significa que é simples. Simples não significa que é fácil. Tudo tem uma dedicação. Até você chegar no patamar, por exemplo, como o nosso aluno aqui, né? Falando dos saques dele, falando de quanto ele deixa e como ele está evoluindo. Por quê? Isso aqui tem um passo a passo para você chegar num estágio como esse. Então, por exemplo, hoje, quando você faz os seus trades, agora eu quero falar com você para ajudar você a se desenvolver como pessoa. Seja você aluno já do treinamento ou não. Você, né, um trader, vamos supor que você é um trader. Como você se considera nesse amadurecimento? Você é maduro suficiente
Como você sabe se você está no caminho certo? Como você sabe, por exemplo, se realmente está valendo a pena, se você alcançou alguma coisa? Existem alguns pontos que mostram que você está se desenvolvendo, está no caminho certo. Se você não estiver nesses pontos aqui, você precisa rever esses pontos, porque tem muita gente que acha que o problema é só técnica. E eu digo para você que 90% é técnica, só que se você não aliar técnica, gerenciamento e mentalidade, você não sai do lugar. Então vamos lá. Vamos para a aula, né? Lembrando que eu trago aqui aulas para vocês. Eu poderia ficar fazendo 50 entradas aqui, mas esse não é o intuito e nem o profissionalismo de um trader. Então eu prefiro passar a parte técnica, passar parte gerenciamental e passar parte de mentalidade. Eu procuro fazer sempre um tripé nas aulas aqui. Eu não sei se você percebeu ainda. Eu procuro fazer 3 etapas nas aulas. Se você não percebeu, ó, acorda para a vida. Toda aula eu tento trabalhar os 3 pontos que você precisa crescer. Então, se você quer aprender mesmo, vem comigo. Vem junto que nós vamos aprender. Vou te ensinar o que é necessário para você crescer. Então, primeiro, você aprendeu a respeitar seu gerenciamento? Ou seja, por quê? Eu sempre estou conversando com alunos, né? Eu sempre sei o que os alunos estão fazendo. Você ganhou o que tinha que ganhar ou perdeu o que tinha que ganhar? Você parou de operar? Primeiro ponto, mostrando que você é um trader maduro. Segundo ponto, você prefere ficar sem operar do que entrar em qualquer operação sem sentido? Sem operar do que adivinhação. Se eu escrever alguma coisa errada aqui, você me desculpa, tá? Porque eu tento raciocinar, gravar e... Você entendeu, né? Por exemplo, então, se você olha o gráfico, quando que começa o trading no gráfico? Como que começa as nossas operações? A partir das observações do gráfico, lembra? Quem é do treinamento sabe. O que eu tenho que ver no gráfico? O que eu tenho que procurar no gráfico? Olhei, não vi nada. Você é aquele que prefere ficar sem operar do que adivinhar algo? Ótimo. Você respeita o seu gerenciamento? Ótimo. Você está no caminho certo. Sua felicidade do dia não depende do resultado final. Você entrou no gráfico, tomou um loss aquele dia lá, ficou no stop loss, fecha o computador, como que é seu dia? Sua felicidade não depende do resultado final do gráfico? Ótimo, você está no caminho certo. Ah não, eu fiz um mau resultado aqui, aí eu levantei, já chutei o cachorro, briguei com a esposa, xinguei o vizinho. Olha, precisa rever o seu amadurecimento como trader. Precisa rever o seu processo de ensino-aprendizagem. Precisa rever o que você está fazendo de errado com você mesmo. Porque eu sempre falo, se você não se domina, você não domina o gráfico. Por isso que eu estou falando dessa questão do trader maduro. Se você não se domina, você não domina o gráfico. Compreendeu? Quarto, quando você toma um loss, você se torna ignorante? É o que eu acabei de fazer, né? O dia inteiro você começa a tratar mal as pessoas, como se não houvesse o amanhã. É assim que você se comporta? Não pode ser, né? Você entendeu que você está em um processo? Você entendeu isso, que você está em um processo? Que o seu ensino-aprendizagem, a sua carreira de um trader não se resume a uma corrida, por exemplo, de 100 metros que dura 9 segundos? Você entendeu isso? Comentários negativos te desanima? Alguém chega para você e fala assim, ah, isso aí não dá certo, ah, você está no caminho errado, ah, você é burro, você não consegue sair do lugar, ah, isso aí não é de Deus, ah, isso aí você vai perder tempo na sua vida. São comentários negativos. Isso te desanima? Todos esses pontos eu estou trazendo aqui para você fazer uma reflexão. Você é consistente? O que é uma pessoa consistente? É aquela pessoa
que todos os dias, ou na maioria dos dias, ela se torna positiva. Seja um dia positivo, depois ela se torna sempre uma semana positiva, depois ela fecha um mês positivo. Você é uma pessoa dessa forma? Por que eu estou trazendo essas questões de você entender se você é um trader maduro ou não? Você tem que entender que você tem que respeitar o seu gerenciamento. Você tem que entender que se você conhece análise gráfica, você vai olhar para o gráfico e vai saber a hora de operar ou não. Você vai saber que o gráfico não é adivinhação. Que nem eu agora. Eu fiz minhas operações, eu fiz 4 entradas hoje, se você não percebeu. Eu fiz uma entrada com uma taxa na primeira e na segunda eu fiz 3 em uma. Então eu fiz 4 entradas. Eu não preciso mais que isso no dia. Altamente lucrativo. Ainda mais no mercado OTC num sábado de manhã. Eu não preciso mais apertar o botão. Eu nem vou ficar perdendo meu tempo na frente do gráfico mais. Então, sem operar, faz parte de um processo de alguém que é um trader maduro. A felicidade não depende do resultado final. Se você toma um loss, você não pode se tornar um ignorante, tratar todo mundo mal, tratar as pessoas mal, de forma mal. Você tem que entender que é um processo. É um processo, é uma caminhada. Não é uma corrida de 100 metros o aprendizado no trading. Você requer um processo. Esse dia eu li um comentário de um rapaz aqui, falando que ele se sente ofendido quando eu falo que tem um treinamento, porque ele não pode comprar o treinamento, ele se sente ofendido quando eu falo do treinamento. Vocês acreditam num negócio desse? Se eu estivesse no lugar dele, primeira coisa, ia crescer uma ira em mim, que eu ia tomar uma atitude de fazer algo para eu conquistar aquilo que eu quero. E, segundo ponto, eu ia agradecer imensamente uma pessoa que se dispõe a desenvolver um treinamento e me dá uma oportunidade num valor que custa menos que um pão que manteiga por dia para eu aprender uma coisa que eu não consigo aprender sozinho. Mas não, o que a pessoa faz? Ela prefere dizer que eu a ofendo por oferecer um treinamento. É uma questão e nós estamos no fim do mundo, gente. Nós estamos no fim do mundo. Ou seja, uma pessoa que tem um pensamento desse, você acha que está num patamar de um trader maduro? Não, não está. Vai entrar no trade, vai se arrebentar enquanto não mudar essa mentalidade. Por quê? Porque eu sempre falo para vocês, o trading é uma mistura de técnica, gerenciamento e mentalidade. É isso. O trading é uma mistura de estudo. É uma mistura de estudo. Apaguei, né? Apaguei sem querer. Desculpa aí. Mas valeu já pelo que eu falei para vocês. Então, você não pode se tornar uma pessoa dessa forma. Você tem que pensar que você está num processo. Comentários negativos não podem te desanimar. Se você se tornou consistente, é porque você transpassou tudo isso aqui que eu estou falando. Sabia que para você alcançar uma consistência, você tem que passar por isso? Isso faz parte. E quando você começa a aplicar a técnica que você estuda, você começa a operar de forma simples os gráficos em suporte e resistência. Isso aqui que eu fiz, gente, ó, por toda a teoria que eu sei, por todo o conhecimento que eu sei, essa entrada aqui é a coisa mais simples do mundo. Por quê? Porque eu aprendi como operar de forma simples os gráficos de suporte e resistência. Eu aprendi como operar suporte e resistência. Eu aprendi a olhar para o gráfico operando de forma simples os gráficos. Eu aprendi a olhar o gráfico operando de forma simples suporte e resistência. Eu aprendi como interpretar os gráficos. Eu aprendi como interpretar suporte e resistência. Eu aprendi como saber ler os gráficos. Eu aprendi como saber ler suporte e resistência. Eu aprendi análise gráfica. Você também pode sair da lama do loss. Você também pode deixar de ser essa pessoa que desconta a sua incompetência nas pessoas. Porque a competência, ela é pessoal. Ela é pessoal. A minha competência aqui diante dos gráficos não está relacionada às pessoas que estão à minha volta. Não, é de dentro para fora. Porque as pessoas fazem o inverso. Elas começam a culpar todas as pessoas que estão à sua volta para dizer que ela é incompetente.
Mas ela não fala assim, ó, eu sou incompetente, eu preciso mudar. Não, não, o ser humano não faz isso. Agora, a partir do momento que você fala assim, não, eu não tenho competência nisso, eu preciso ser competente, eu preciso entrar nesse processo e amadurecer para poder fazer uma entrada como essa. E depois, quiçá, fazer mais uma entrada como essa com 3 taxas e em 2 situações de negociação eu resolvo o meu dia e pronto, acabou como um trader profissional, ótimo. Só que você tem que buscar essa competência. E essa competência você só alcança estudando. Você só alcança se aprimorando. Isso é em qualquer área. É em qualquer área. Não é só a área aqui do trading, não. É em qualquer área. Você precisa, para sair do lugar, colocar na sua cabeça conhecimento para desenvolver a sabedoria para ter resultados. Tá bom? Acho que a aula de hoje trouxe uma reflexão para você, um sabadão para você refletir, para você pensar. OTC não é um mercado para a gente ficar muito exposto, então poucas entradas, entradas certeiras, objetivas, faz aquilo que você sabe fazer, ganha o seu, ó, e vaza do mercado. É isso que você tem que fazer. Essa é a mentalidade de uma pessoa madura que tem consistência, tá bom? Não vá embora sem deixar seu like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações, sem deixar um comentário após a aula, tá bom? Eu te vejo amanhã numa próxima aula, eu te vejo durante toda a semana aí nas aulas. Fica com Deus, um forte abraço, fui!